Uma participante está perguntando aqui sobre como é esse acesso às memórias no processo da alquimia da presença. Como eu falei, eu já fiz esse processo várias vezes e é incrível como ele tem essa capacidade de acessar memórias. Na continuidade do processo, a gente está terminando a primeira semana, nós vamos ver que a respiração e a resposta consciente, que é essa frase, e os textos, eles ativam o nosso sistema. E através de algo que nós vamos compreender mais na frente, que é a ressonância, significa a gente está vibrando algo, vibrando percepção, vibrando consciência, e essa consciência, essa vibração, essa ativação está se conectando através de ressonância com nossas memórias do passado. Então elas vão tocando essas frustrações, traumas, feridas, memórias mesmo, e vão trazendo à tona para que isso possa ser limpo através de quê? Através de aceitação, através de dar espaço para essa sensação. Então, é incrível como isso realmente vai acontecer. A gente vai compreender também durante o processo que quando vier uma sensação, por exemplo, essa sensação, no exemplo que a gente vai dar, é trazida por um mensageiro. Normalmente, o que acontece e por que a gente continua preso naquela memória ou naquela sensação ou naquela ferida? Porque nós focamos no mensageiro. É um condicionamento que a gente tem de focar em quem traz a mensagem. Na verdade, a técnica é deixa o mensageiro de lado e foca na mensagem. Qual é a mensagem? Esta sensação aqui, agora, este momento. Quem atiçou, quem engatilhou essa memória, não importa. Importa é a memória em si. Então, se você fica nessa sensação, fica no momento presente, naturalmente esse processo vai levar a uma reintegração dessa energia. Outro ponto importante que a gente vai compreender no processo é que tudo o que a gente está vivendo, todos os incômodos, todas as feridas, lá no último, na raiz dele, ele aparece como uma energia. Como a gente pensa sobre, como a gente sente isso, tudo não tem nada a ver, digamos assim. Tudo é superficial. Na verdade, tocar o processo profundamente, ficar com ele, ficar com a sensação, a vibração. Na verdade, depois da sensação, acontece a vibração. Se você se permite ficar com a vibração, isso imediatamente essa energia vai se reintegrar. Ok? Então, uma participante está perguntando se o medo que vem durante o processo, durante a meditação, tem a ver com essas memórias que eu estou falando. Certamente. Certamente o medo é uma energia, primeiro de tudo. E ele vem de condicionamentos do passado. Ele vem de eu não quero ver isso, eu não quero sentir isso,
Isso foi muito frustrante, foi muito dolorido para mim, essa experiência. Aí você pode perguntar, eu me lembro dessa experiência? Muitas pessoas se lembram, né? Só que muitas delas escondem, né? Isso é o que a gente chama de manter no inconsciente, manter excluído. É tipo a pessoa às vezes diz, né, eu prefiro esquecer isso, eu prefiro esconder isso, eu prefiro não me lembrar disso. Isso você está alimentando a ferida agindo assim. Quanto mais você quer esconder essa ferida, mais você está fortalecendo essa ferida. E o medo significa eu não quero olhar para isso. Isso foi muito doloroso, foi muito forte, foi muito pesado. Então eu prefiro não olhar. Quando essa memória vai se aproximando de você, por quê? Porque ela sempre está lá espreitando o melhor momento para entrar. Não se engane. Nunca você vai se despistar essa sua memória corporal, memória emocional, ela vai estar lá. No momento em que você abre uma porta, ela entra. Aí nessa hora que é a hora que vem o incômodo, é a hora em que vem o sufocamento. E se você não sabe lidar com essas sensações, você entra em pânico, você quer sair e você vai de novo fugir disso. Na verdade, todo o nosso treinamento é um treinamento de fugir das nossas memórias e das nossas cargas e sensações emocionais. Então, voltando para o medo é essa defesa. O medo é bom? É. Quando o medo é o medo de uma situação que pode ser perigosa, de uma situação que você está numa floresta e pode ter uma cobra, você está no trânsito e pode vir um carro. Aí o medo é o lado protetor e seguro, é muito bom. Mas quando o medo é usado para proteger essas memórias e sensações, aí ele está sendo usado de uma forma negativa. Por quê? Porque isso não está mais acontecendo aqui. Isso aconteceu quando você tinha 2, 3, 4, até 7 anos. Isso também a gente vai compreender durante o processo. E você continua agindo como se tivesse aquela idade. Por quê? Porque a memória está lá. Ela tem 4 anos, por exemplo. Então, nesse momento, é importante você, aos poucos, treinar, praticar essa observação para você chegar e dizer, ok, agora eu olho para você, eu olho para esse medo, eu me permito sentir esse medo. No momento que você se permite sentir o medo começa a diminuir. E aquela energia usada para se proteger do medo, para evitar a estratégia de defesa, para se defender, essa energia começa a ser usada a seu favor. Ela começa a se reintegrar no seu sistema. É quase assim, a gente gasta muita energia se protegendo dos nossos sentimentos e emoções. E essa energia está sendo desperdiçada. No momento em que você assume e resolve olhar para ela, de repente essa energia é resgatada. Por isso que na terapia ou nos processos que a gente faz, nessa hora a gente sente uma força, a gente sente um alívio, a gente sente que uma energia nova está chegando até nós. Ok? Uma participante pergunta se esse processo ajuda para quem quer entrar em vidas passadas, em regressão. Eu poderia responder essa pergunta de duas maneiras. A primeira, nós não nos preocupamos aqui com a parte de regressão e de vidas passadas. Essa seria a primeira resposta. Mas como eu
já trabalhei com regressão, já trabalhei não, trabalho com regressão e com vidas passadas, regressão a vidas passadas, o que eu posso dizer? Que esse processo abre também espaço para memórias de outras vidas. É possível que memórias de outras vidas também sejam acessadas. E o tratamento é o mesmo, é simplesmente uma memória. Isso é uma memória, isso não é nada mais do que uma memória. Então, vem até aquela brincadeira que a gente vê na regressão. As pessoas dizem, não, eu tenho medo de regressão porque eu tenho medo de ficar lá. Eu tinha muito cliente que falava essa brincadeira, essa piada, né? E eu ria, né? E dizia, ó, você não pode ficar lá porque não existe esse lá, certo? E é só uma memória que está no seu inconsciente e que a gente vai acessar para que ela se libere e você fique livre dela e essa energia possa servir para a sua vida e para o seu processo normal de criatividade e de vida como um todo. Ok? Uma participante aqui está perguntando se ajuda você querer saber mais, querer estudar mais, querer pesquisar mais sobre o processo que ela está vivendo e se isso ajuda e se isso pode ser também uma forma de proteção, né? de resistência ao processo. Então, eu acho que tudo isso. Quando nós queremos compreender algo intelectualmente, eu diria que é interessante. Por quê? Porque isso pode preparar, principalmente como ela falou, para as pessoas mais intelectualizadas, isso pode preparar um espaço e diminuir a resistência mental. Porque a mente é a primeira defensora, digamos assim. É a primeira parte que diz, eu sei me defender, eu me defendo. Eu não vou entrar nisso. Então a mente está atenta, por quê? Porque ela conhece através de memórias, através de experiências do passado, a mente conhece o que é melhor e o que é pior para ela. Então ela já tem esse quadrozinho feito de o que é bom para mim. E aí eu posso escolher aquilo que eu sinto que é melhor. Essa é a primeira resposta. Porém, se você continua se baseando na mente, você não vai dar o segundo passo. E o segundo passo é o passo de eu me permito sentir. Eu me permito entrar em contato com isso que muitas vezes eu resisti e muitas vezes foi doloroso para mim. Então, eu abro esse espaço para sentir e perceber o que está acontecendo dentro de mim. Se você usou a sua mente para compreender e a sua mente lhe ajudou a se permitir entrar nesse processo, aí você está usando a mente de forma inteligente, de forma criativa. Mas lembra de um dos nossos textos que dizia que a consciência não precisa da mente, mas a mente precisa da consciência. Então, se você se permite entrar num processo um pouco mais profundo, você vai entender que tem a consciência por trás de tudo isso. E ela sabe o que é melhor para você.
Essa consciência a gente pode, por exemplo, chamar, em outras palavras, de a voz interior. Eu aqui sempre me relato como a nossa alma, né? Esse espaço interno, ele sempre sabe o que é o melhor para nós. Então, o que nós estamos fazendo aqui na Alquimia da Presença? Nós estamos mergulhando e buscando contato com esse espaço interno de presença, da voz interior e da consciência que diz aquilo que nós precisamos. A nossa alma já sabe tudo. Isso, para quem conhece constelação, a gente sempre usa essa metodologia, digamos assim, essa forma de vivenciar na constelação, que é o movimento da alma. Se eu dou espaço para o movimento da minha alma, ela vai me levar certamente para o lugar que eu preciso e vai me mostrar o que é melhor para mim. Se eu fico muito na mente, eu não me permito entrar na voz interior, na alma, na consciência interna que eu preciso penetrar. Então, é interessante usar a intelectualidade, só resumindo, como um passo para entrar mais fundo nos processos da voz interior e da nossa própria alma. Ok? Então, um participante está perguntando nesses processos que a gente vive, nessas águas turbulentas que a gente passa, qual é o papel das imagens? As imagens têm um papel mental ou elas também servem para esse nosso processo? As imagens são super importantes, né? A visualização, a imaginação, a imagem é muito importante para esse processo de autoconhecimento. Por quê? Porque a imagem, ela traz um material do inconsciente em forma de uma imagem, de um desenho, de uma foto, algo que aconteceu, um filme, né? E isso é essencial. Por exemplo, o sonho é uma imagem, né? Normalmente, e está trazendo material que muitas vezes a gente precisa ver. Então é interessante dar espaço para as imagens e até muitas vezes a gente utiliza imagens para chegar num processo mais profundo. E você também perguntou algo que é interessante, né? O que acontece a partir desse processo que é superficial e que vai chegando até o nível da consciência. Observa que existe um intervalo aí. E esse intervalo, né, de onde a gente está na superfície para chegar no nível mais profundo da consciência, tem um espaço. E esse espaço é preenchido por muitas coisas, por muitas imagens, por muitos pensamentos, por muitas experiências, por muitas sensações, por muita coisa ou tudo que nós vivemos. Na terapia, a gente vai descascando essas camadas, uma a uma, para chegar mais no processo da consciência propriamente dita. Na meditação, a gente não se preocupa muito com aquilo que tem nesse intervalo. A gente arranja um meio de chegar na consciência diretamente e fortalecer essa consciência.
Se a gente fortalece essa consciência, todas essas imagens e processos vão começando a enfraquecer. As feridas, as dores, aquilo que a gente se identifica começa a enfraquecer. E eu vou fortalecendo o meu processo de consciência. Essa é a diferença entre terapia e meditação. A terapia, por isso que o Osho sempre dizia para nós, a terapia, ela prepara o terreno para que nós possamos chegar na meditação. E se nós podemos chegar mais rápido, digamos assim, na meditação, por exemplo, através de um processo como esse que a gente está vivendo, a alquimia da presença, nós podemos acelerar muito esse processo. Tem gente, na verdade, que passa 1, 2, 3, 4 anos aqui nadando no seu processo terapêutico. Nada contra, é parte do processo de cada um. Mas se a gente descobre essa nova tecnologia, isso pode ser de um avanço espetacular. Pode ganhar, né, muito tempo nosso para que a gente realmente possa chegar nesse espaço de meditação, de presença, com muito mais rapidez. Uma participante está perguntando como é usar essas técnicas, por exemplo, de respiração caótica, como uma preparação para entrar no espaço de meditação, né? Como é isso, o que isso pode ajudar ou não no processo. A minha experiência é que o processo de meditação é muito importante que ele comece de uma forma corporal, de uma forma de liberação catártica mesmo, para que você, limpado, né? Como no vídeo anterior eu falei, limpa um pouco essa área que está cheia de terreno pantanoso, está cheia de memórias, está cheia de dores, está cheia de muita coisa. Então a gente usa a catarse, usa a liberação para limpar um pouco esse material, para que você possa chegar na consciência de forma mais rápida e menos dolorosa, digamos assim. Porque não se engane, sempre que a gente vai tentar meditar, a meditação ela abre espaço para tudo que você traz. Se você não está se permitindo viver as sensações, os sentimentos, a sua meditação ainda pode estar sendo uma evitação, né? E não a meditação. Se você se permite, ok, tem uma dor aqui, tem uma sensação que está me pegando nesse momento, a minha postura está ruim, a minha coluna está dolorida, qualquer indicativo, a minha mente está falando demais, todos são indicativos de que você está passando por um processo, você está passando por um movimento. Se você consegue limpar um pouco isso para estar mais tranquilo nesse movimento de meditação, isso a gente ganha muito espaço, a gente ganha muito tempo e pode realmente aproveitar e se aprofundar na meditação e na presença de uma forma bem mais rápida e bem menos dolorosa, bem menos resistente, né? Tem gente que acha que a meditação é muito difícil porque quando você começa a olhar para tudo isso, todos esses processos, a impaciência, tudo vem à tona, né? Então, a gente tira um pouco isso através da catarse, da liberação, para chegar no espaço de presença. Uma outra participante perguntou
qual o significado das dores corporais no processo da alquimia da presença? As dores corporais têm um significado bem claro, né, no nosso processo de vida e no nosso processo da alquimia da presença. Quando você toca uma dor corporal, que não seja, por exemplo, uma dor de uma pancada que você levou nesse momento, né, que seu corpo vai doer um pouquinho, mas é uma dor que muitas vezes é recorrente e que você não fez nada e ela está lá tocando você. É muito provável que essa dor seja de uma carga emocional, de uma carga energética, de uma memória emocional ou energética que você traz no seu corpo. E a minha experiência, ela diz que essas cargas emocionais, essas dores corporais, elas podem estar vindo inclusive dos antepassados. Como eu já falei, eu trabalho com constelação familiar e muitas das dores que nós temos, nós trazemos das experiências dos nossos antepassados, como também já expliquei, através da ressonância. O nosso campo familiar é um campo de ressonância. Tudo que está acontecendo e tudo que aconteceu nesse campo, pais, avós, bisavós, está tudo dentro desse campo em contato conosco. E muitas vezes nós pegamos, através da ressonância, essas energias, essas emoções, esses sentimentos dos avós, dos bisavós e trazemos e carregamos na nossa vida. Essa é uma das dores. E existe a outra dor que é do nosso processo biográfico, que significa que é algo que aconteceu dos 0 aos 7 anos, principalmente, e que foi um trauma, que foi uma ferida vivida por nós e que nós trazemos como uma memória corporal, como uma carga energética ou emocional. E essa carga está lá sempre vindo à tona para quê? Para ser resgatada, para ser olhada, vista, curada e reintegrada. Então, se você sente algo nesse sentido, se você tem uma dor, algo no seu corpo que está lhe perturbando, que está lhe trazendo desconforto, olhe para isso, porque provavelmente isso é uma memória que precisa ser tratada, precisa ser vista, precisa ser amada, precisa ser aceita. Ok?